Estamos começando mais um GiversCast, o nosso podcast aqui da RP Comunicação, da sua agência de propaganda, publicidade, marketing, uma produtora de vídeo fantástica para você realizar aqueles comerciais bacana para ir para a TV, para suas redes sociais, para o YouTube, vídeo institucional e muito mais. Gente, eu vim falando já no último episódio que a gente estava com uma oportunidade incrível para o Grupo Rede Massa. Ele continua ainda. Se você quiser saber mais, fala com a nossa equipe. Aqui embaixo tem todos os contatos. Realmente uma campanha que tem dado muito certo para várias empresas, né? É um combinado ali de rádio com TV e você ganha a sua produção, viu? Eu tô conseguindo fazer um promocional onde que você, que é o primeiro anunciante da TV, nunca anunciou, você vai ganhar o seu vídeo comercial 100% gratuito, feito pela RP Comunicação, fechando a parceria conosco para você colocar o seu nome na melhor emissora aqui da nossa região, né? Se você quer saber mais sobre isso daí, aqui embaixo, como eu disse, tem os contatos, pode falar com a gente. E a gente vai falar de uma história de uma empresa, vai falar de detalhes também de uma empresa hoje, que é bem tradicional na cidade, que é bem conhecida e tem uma história fantástica, uma jornada incrível, vende produtos de excelência, de qualidade. E eu tenho certeza que algumas coisas daqui podem ser adaptadas para o teu negócio. Que algumas das histórias que nós vamos contar aqui pode... Olha, eu não tinha pensado por esse lado. Eu não tinha pensado desse jeito. Então, pode ser que teu amigo, a pessoa que você conhece também, pode pensar dessa forma. Então, compartilha com ela. Aqui, ó, tem um aviãozinho aqui. Compartilha esse vídeo, esse episódio com o maior número de pessoas que você conhece. Não esquece de curtir também esse episódio e se inscrever no nosso canal. Se inscrever é gratuito, você não precisa pagar nada para ninguém. E vai dar uma ajuda aqui para o nosso canal crescer e a gente chegar em mais pessoas. Lá no Instagram a gente também tem o @GiversCast, que é um perfil exclusivo para a gente colocar alguns recortes lá, né, que a gente sempre vem fazendo dos episódios aqui. Realmente tá muito bacana, gente. Foram mais de 50, acho que já tem mais de 60 episódios gravados. E é realmente uma enciclopédia aqui de empreendedorismo, de marketing, de network. Se você pegar um pouquinho de cada episódio, eu tenho certeza que você que é profissional de alta performance vai ficar ainda melhor. E você que é empresário vai criar vários gatilhos que você pode adaptar aí no teu negócio. Hoje nós vamos contar a história e falar um pouco da Itaipu Vidros. E para falar um pouco dela, nós estamos aqui hoje com o Fábio Milani. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Tenho acompanhado um pouco aí do seu canal, muito bacana, um pouco inexperiente, nunca participei. Que é isso? Mas acredito que o bate-papo não é muito diferente. Não, o Fábio já tem voz de locutor, né? Ele já tem... Você nunca trabalhou com a voz, não, Fábio? Não. Fábio tem uma voz bem grave, bem bacana. Fábio, mais uma vez, muito bem-vindo ao nosso estúdio, à nossa empresa, né? Espero que a gente possa aí crescer e prosperar junto. Fábio também faz parte da nossa equipe de empresários, que é o BNI, né? Também está fazendo parte lá da nossa rede de network. E hoje a gente vai contar um pouco da história aqui da Itaipu Vidros. Fábio, a gente sabe que a Itaipu Vidros ela já faz parte da cidade há mais de... Fizemos 24 anos agora. Eu ia falar quase 30 anos, né? Mas já está perto disso. Tá numa região onde que eu cresci ali, eu cresci na região do Jardim América. Eu cresci vendo a Itaipu Vidros ganhando corpo também em estrutura na cidade. Só que antes da gente falar da Itaipu Vidros, eu queria saber quem que é o Fábio, né? Como que você chegou até a Itaipu Vidros? Como que a Itaipu Vidros ela cresceu e hoje ela é referência dentro desse segmento? A história é engraçada, é comprida, mas é engraçada. Não, mas vamos me cortar que nós temos tempo aqui. Fábio Milani, tenho 50 anos, eu vim da cidade de Londrina. Cheguei aqui em fevereiro de 2001 e já vim com a empresa, digamos, comprada. Comprei uma vidraçaria, a qual eu não tinha nem ideia de onde ela ficava. Foi uma situação... Aconteceu. Eu vim passar um final de ano visitar o meu pai, que morava na cidade. E num bate-papo, eu disse a ele que eu estava querendo empreender. Comecei a trabalhar bem jovem. Naquela época você podia trabalhar jovem. Uhum. Comecei a trabalhar com 10 anos.
Primeira pessoa que me deu a oportunidade, que eu tenho ele como um pai, chama Nilson Pereira, morador de Londrina, e me levou para mecânica. E depois, nesse período, eu tive algumas oportunidades de... Fui entregador de farmácia. Naquela época, você usava bicicleta para entregar. Uhum. Então, tive lá com o seu Euridice Torini, farmácia Sanremo, Rua Pernambuco, número 70, lembro até hoje. Pai, cara... E uma pessoa fantástica, me deu uma oportunidade, trabalhei com ele. Voltei para mecânica, saí da mecânica, e assim foi. E voltava da mecânica. E depois, novamente, o Nilson cruzou novamente a minha vida, me levou para uma concessionária de importados na época, quando os importados entraram no Brasil, né? 90, alguma coisinha na época de Collor lá. Eu fui trabalhar na Kia Motors, em Londrina, chamava Avante Veículos. E trabalhei por algum tempo na mecânica. E o grupo Matsubara, na época, comprou. Eu fiquei com eles por um período. E depois me desliguei da empresa. E nesse momento eu fui trabalhar em uma imobiliária, que era uma coisa totalmente nova, não tinha nada a ver do que eu fazia anteriormente, mas também fui abençoado por Deus, onde colocou uma pessoa chamada Masayoshi Kusaba, e ele era proprietário de uma imobiliária chamada Casa Branca. Uhum. E ele tem como um pai também na minha vida, me ensinou muito, me deu muito conselho, me ajudou todo o tempo que eu trabalhei com ele. E em 2001 eu me desliguei da empresa e vim para Foz do Iguaçu. Para quem nunca tinha entrado, nunca tinha visto, não sabia o que era vidro, eu comprei uma vidraçaria. E aí foi o desafio, sabe? Claro que na época eu iniciei, eu tinha uma pessoa que era do segmento, na época era meu sócio, ele chama Paulo de Souza, hoje um empresário muito bem sucedido na região de Umuarama, uma pessoa fantástica, um grande profissional, me ajudou muito. E aí eu comecei com a vidraçaria em Foz do Iguaçu e fui fazendo amigos pela vidraçaria, pois eu não era daqui, eu não conhecia as pessoas aqui. Meu pai já morava aqui, mas tinha a vida dele, ele tinha uma família, né? Então, assim, a gente se via no final de semana, batia papo e tal, mas era totalmente diferente. Eu já tinha 25 anos de idade naquela época, 26. Então, assim, eu já tinha a minha vida, né? E assim iniciou a batalha, como você mesmo disse, vendo a nossa empresa ali e criando o corpo, né? Muito aprendizado, né? A gente até hoje aprendendo, aprendizado é sempre, isso não para, né? E graças a Deus, ao bom Deus, a gente hoje já estamos com 24 anos no mercado. 24 anos. E passa como um relâmpago, se você for muito rápido, né? Rápido, a vidraçaria Itaipu tá ali praticamente em frente ao Gresf, né? exatamente. Praticamente em frente ao Gresf. Em frente ao famoso Pardal hoje. Exato, Pardal. E assim, vocês atendem desde pequenas obras a grandes empresas. Quem que é um cliente ali que vocês têm por frequência? Como que... O nosso... Eu falo assim, a gente atende todas as classes, né? A gente não tem uma certa separação disso. Eu sempre falo, pessoal, eu atendo desde o lar mais humilde, que para uns pode ser humilde, mas é o que aquela pessoa tem. Eu acho isso muito valioso. E procuro sempre tratar essas pessoas com muito respeito. Porque cada lar tem sua particularidade, né? Como a gente atende, às vezes, dentro de um grande condomínio, que às vezes, aos olhos de muitos, nossa, que maravilhoso, que também é muito respeitado por ser o lar daquela pessoa, mas não tem diferença, não. Eu gosto de atender, eu gosto de poder atender bem, gosto de poder, às vezes, assim, não apenas fazer aquele único serviço, sabe? Eu gosto de ter uma continuidade. E, como eu falei para ti, quando eu cheguei, eu não conhecia ninguém. As minhas amizades nasceram dessa forma. Então, hoje, boa parte das minhas amizades nasceram de um cliente. Eu fico imaginando você lá em 2001, sem conhecer muitas pessoas aqui na cidade. Era teu pai, talvez algumas outras pessoas que teu pai te apresentou, já de cara com o desafio de que eu tenho empresa para tocar e eu tenho que fazer isso dar certo, né? E realmente é desafiador, porque a gente vê hoje empresários que estão na cidade há muito tempo, que decidem também abrir um empreendimento e que muitas vezes não consegue, Fábio, porque hoje em dia é difícil você tocar uma empresa, né?
Qual foi o maior desafio que você teve ali no início, Fábio? O que você achou que você falou, cara, eu passei por aquilo, acho que eu consigo passar por qualquer Pois outra é. coisa. Eu sempre me lembro que o Nilson, que foi o meu primeiro patrão, ele sempre falava para mim, né? Ele falava assim, olha, às vezes nos dias difíceis, nos momentos ruins ali assim, naquele serviço ruim, ele sempre falava para mim o seguinte, falou, ó, não desista. Porque se você passou por isso daqui, ninguém vai conseguir competir com você. Se você conseguir superar isso na mecânica aqui, que era mecânica diesel, mecânica pesada, eu era uma criança, ele falou, ninguém, quando você tiver uma competição, todo mundo vai desistir, mas você vai continuar. E isso eu vi muitas vezes na minha vida. Então, quando eu cheguei, justamente por não ter conhecimento, você quando tem 25 anos de idade, você acha que você é nossa, o Superman, né, cara? Eu achava que eu entendia de muita coisa, que eu sabia muita coisa, mas a vida nos ensina dia a dia, né? Hoje, com 50 anos de idade, eu acho que eu sei muita coisa, mas você conversa com uma pessoa às vezes de 60, 70 e você vê assim quanta coisa, quanta experiência que essa pessoa tem e que nós ainda temos a aprender. Então, assim, eu, muito infantil lá atrás, imaginava que conhecia muito e estava apenas começando. E os desafios foram muitos. Os desafios foram muitos, foram muitas superações. Muitas vezes tive vontade de desistir, mas o meu orgulho sempre falou maior, porque eu falei, não vou desistir, não vou retornar. Sempre tive o apoio do meu ex-patrão, que era o Marcelo Saba. A gente conversava algumas vezes por telefone. E quando eu conversei com ele, que eu pedi para ele que ia me desligar da empresa, ele... Tivemos um bate-papo, assim, sabe? E ele me explicou muito sobre o que seria, mais ou menos, ter sócio. E, como eu falei, né? Ele não... Te deu uma consultoria gratuita, né? Esse meu patrão sempre foi um pai. Então, Essa assim, questão de desistir, Fábio, desculpa te interromper, mas é algo que sempre é latente no meu ponto de vista, que é assim, quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum, né? E quantas vezes mais você parar, mais você vai ter que recomeçar. E aí a briga interior das pessoas é que, nossa, eu sempre tô recomeçando, Quer parar de recomeçar? É só parar de desistir. mantenha, né? A Mantenha. constância, ela é um dos segredos para o sucesso, né? Então, isso é uma verdade. Não é fácil, sabe? Tipo assim, a gente analisar hoje a gente falar em situação econômica, mas eu acredito que os que estão aí atrás, já há muitos anos também, sempre passaram por dificuldades também. A gente fala sobre mão de obra, que é uma coisa hoje muito difícil, mas eu acredito também que nunca foi tão fácil para os que já estão há mais tempo. Então, assim, são pessoas que superaram isso, venceram, e muitos continuam. Tem pessoas aí, tem empresários de mais de 40, 50 anos de profissão, e eles continuam. E realmente é um desafio, sabe? Entristece muitas das vezes, né, por algumas situações que acontecem no meio do caminho, mas eu sempre falo assim, vem a recompensa, sabe? Você se alegra quando eu, por exemplo, consigo entregar uma obra, consigo ver no meu cliente, tipo assim, a satisfação de ter fechado aquele negócio, de ter concluído aquela obra. Essa é uma recompensa boa. Muitas vezes quando a gente fala, é satisfatório, tem uma boa... As pessoas já pensam na parte monetária das coisas, né? Claro, tem a parte monetária também, porque nenhuma empresa é de filantropia, né? Exato. Mas eu acho que uma das maiores realizações de um empresário é ver o seu cliente realizado. A gente acaba vivendo o sonho junto, sabe? Exato. Então, assim, eu particularmente, eu fico muito feliz quando eu chego numa obra e você vê uma obra bem acabada. Não estou falando só do meu trabalho, estou falando de todo um contexto, porque assim, a construção civil, eu acredito que é o que mais emprega no mundo. Não estou falando de Brasil, de Foz do Iguaçu. O problema é que o nosso Brasil, pelo tamanho da dimensão e culturalmente falando, infelizmente você vê pessoas que ficam pulando de galho em galho, né? Ficam desistindo, começa como auxiliar de pintor, aí pula para eletricista, pula para encanador, pula para não sei do que, vira ajudante de pedreiro, mas ele não mantém, porque não é fácil o trabalho da construção civil, é um trabalho pesado, é um trabalho árduo, né? Mas eu sempre digo para principalmente algumas pessoas que a gente conhece quando está iniciando, não desista.
você vai se tornar um profissional e você nunca mais vai ter dificuldade na sua vida. Mas seja um profissional, não apenas mais um. Uhum. Eu sempre falo, seja o melhor. Exato. Porque bom tem vários. Seja o melhor. Faça a diferença, sabe? Assim eu sempre procuro passar para os meus colaboradores, né? Que estão ali conosco ali, que é a nossa família, sabe? A gente está todo dia junto, a gente amanhece ali junto, na hora do almoço tá todo mundo ali, na hora de ir embora, às vezes no final de semana dá certo, faz um churrasquinho todo mundo junto. E todo mundo tem família, todo mundo tem um sonho, todo mundo tem uma vontade de conquista, né? Então, às vezes, como você estava falando, às vezes essas interrupções no caminho, às vezes, retarda tanta coisa acontecer, né? Por uma dificuldade, às vezes por preguiça, não sei. Mas eu também aconselho. Que bacana. Busca que vai chegar. Que história fantástica. Mas vamos lá. Tem algumas dúvidas das pessoas, principalmente aquelas que estão construindo o sonho agora, construindo a casa própria, vai comprar um vidro. E aí as pessoas falam, cara, compra um vidro temperado, né? E a pessoa fica se perguntando, mas e aí, o que é um vidro temperado? Será que vai sal? Será que vai uma pimenta? Como é que é? Qual é o tempero? Qual que é o tempero, né? E aí a gente tá com um especialista agora, todo mundo vai ficar com essa dúvida resolvida. O que de fato é um vidro temperado, Fábio? O vidro temperado, na verdade, ele é um vidro processado, tá? Eu, particularmente, eu represento uma empresa chamada Blindex, tá? A Blindex é uma empresa que já estamos, salvo engano, a fundação dela é 1951, aproximadamente 74 anos no mercado. Nossa, tempo. E o vidro temperado, ele passa por um processo. Ele passa pelo processo de têmpera. Aí vem o nome temperado, né? E nada mais é do que ele entra num forno, tá? E ele fica por alguns minutos naquele forno, num movimento de um vai e vem, tá? Ele vai tantos centímetros, volta dentro de um forno. E uma certa temperatura. Cada espessura tem uma particularidade. Cada espessura é uma temperatura e um tempo. Entendi. Ele chega a ficar as bordas todo incandescente. Quando abre o forno que o vidro vai sair desse forno, você vê a borda está incandescente. E é uma esteira. Quando ele sai nessa esteira, o vidro ele chega, como diz o outro, chega a estar mole. E nisso ele toma um vento, né, que nós chamamos do choque térmico, que é onde faz o endurecimento desse vidro. Grosseiramente falando, para muitas pessoas que é leigo, é mais ou menos quando você derrete o açúcar, né? Quem nunca derreteu açúcar, né? Para comer na colher. Vamos lembrar da infância. E coloca numa parte fria que ele vai girar e ele vitrificou. O vidro é basicamente, né? Tô falando assim bem grosseiramente, é feito dessa forma a têmpera. E ele é feito dessa forma para quê? Para que ele, quando ele venha a quebrar, venha a se romper, ele fragmente, tá? Então, hoje existe inúmeras processadoras de vidros, tá? Existem várias marcas de vidros temperados, vários nomes, e todas elas devem seguir o mesmo padrão, tá? Então, o vidro tem que quebrar em pequenos fragmentos, menos cortante possível, em peças mais arredondadas, em pequenos pedaços. Então, existe um cálculo que é feito da forma correta desse vidro quebrar. A Blindex hoje, pela experiência que tem, né, o know-how que tem de todos esses anos, segue uma linha muito firme no quesito segurança, tá? Então, o vidro temperado é um vidro de segurança. Entendi. Então, essa questão de quebrar em fragmentos ali, acaba sendo uma particularidade do vidro temperado, né? Sim, acaba sendo a particularidade do processo da têmpera. Entendi. Qual que é a diferença, qual que é a vantagem do vidro laminado? Vamos lá. O vidro laminado, ele é um vidro que ele não é tão resistente a choque mecânico, tá? Um vidro temperado tem um cálculo mais ou menos que faz, que a gente sempre fala para o cliente o seguinte: você pega um vidro de 10 milímetros, tá? Monolítico, que seria o comum. Um vidro temperado ele é 5 a 6 vezes mais resistente. Então, mais ou menos como você imaginar na cabeça, um vidro de 5, 6 centímetros. Você fala, nossa, esse vidro não quebra. Quebra. Todo vidro quebra, tá?
Então, assim, ele tem algumas particularidades, tem que quebrar da forma correta. Tem uma resistência a mais, mas ele Então, quebra. o vidro temperado é um vidro que ele aguenta muito choque mecânico. Às vezes uma batida, não acontece nada, ele fica lá. Mas ele tem algumas particularidades que a gente chama que é o tendão de Aquiles. Pô, não pode bater nos cantinhos, que ele vai explodir, vai virar encaco, esse tipo de coisa. O vidro laminado, o que ele é? Ele é uma composição também de vidros, onde você vai, grosseiramente falando, você vai fazer um sanduíche. Você vai pegar de um lado um pão, mais um pão, passar ali a maionese e chupt, vai encostar um no outro. Então, o vidro laminado, ele é feito nesse processo de laminação, onde você tem duas faces, né, dois vidros, mais uma lâmina de um PVB ou um EVA, que seja, e é feito o vidro laminado, como, por exemplo, nós temos nos veículos. Os veículos de 1990, salvo engano, todos os para-brisas já são laminados, porque os antigos que eram temperados, e muitos lá para trás eram até comuns, monolítico, nos acidentes, esse tipo de coisa, causava danos muito maiores. Maiores do que causam hoje. E a maior particularidade do vidro laminado é o quê? Com essa película que tem no meio, esse PVB que ele tem no meio, ele não deixa que os cacos se soltem ou que caia numa pessoa. Ele mantém o vidro lá, grudadinho. Ele acaba virando também um vidro. Antigamente a pessoa não se machucava com o impacto, mas se machucava com o vidro. Também, né? Também. E aí nós temos mais um fator, né, que, igual eu falei, ele não é tão forte ao choque mecânico, mas ele tem isso dali e tem um fator que ele te dá uma acústica muito melhor. Num vidro laminado, ele te dá uma acústica, um conforto acústico melhor. Com a tecnologia que tem hoje, dos vidros laminados refletivos, para ter uma ideia, eles já são vidros térmicos, tá? Ele retém o raio ultravioleta, então ele retém 99% do raio UV. Isso evita que esquente o ambiente, automaticamente você vai precisar menos do ar-condicionado tão a full e vai economizar a tua energia elétrica. A Blindex, no caso, né? A Blindex é do grupo da Pilkington, que tem uma joint adventure, na verdade, ali em Barra Velha, que é a Sebrace. A Sebrace, ou Sebracê, como alguns falam, é uma indústria de vidro. Lá nasce o vidro, entendeu? Que tem todo esse segmento. Sai no monolítico, sai no laminado, aí o temperado é um processo que aí é a Blindex, é um outro processo. Bacana. Você é representante oficial da Blindex aqui em Foz do Iguaçu, então? Eu sou uma revenda da Blindex. Existe hoje mais de uma, né? Existe mais de uma. Por muitos anos, foram apenas 3 na cidade. E depois, agora, alguns anos, com o mercado, né? Vai crescendo, Vai crescendo e as empresas precisando também que o faturamento melhore, e eles tiveram que abrir para algumas. Entendi. Não é fácil se manter, porque se for seguir todas as exigências de tudo que a Blindex exige, aí realmente poucos continuam. O padrão de qualidade ali, a régua é alta. Eu já tô com os caras há 20 anos, então não muda muito. Fábio, algumas construtoras até falam, né? A vida útil de uma casa, a vida útil de uma construção civil, assim, com qualidade, até 50 anos, 60 anos. Depois, claro, tem que dar aqueles upgrades, né? No vidro já não precisa disso, né? A vida útil do vidro realmente é algo, assim, absurdo, né? Assim, que incomparável com outros materiais dentro da construção. Sim. Então, assim, realmente é muito duradouro. E quando a gente fala porta e janela, qual é o tipo de material que é melhor usar? Qual é o tipo de vidro melhor usar ali para essa situação? O Brasil teve algumas mudanças no decorrer dos anos, né, Cristiano? Então, nós viemos numa época que era madeira, bem comum. Depois nós viemos para o ferro, né, para o aço, que continuava o vidro comum. Aí nós tivemos, depois da transição, que entrou o vidro temperado, que aí nas décadas de 70 e alguma coisa. E na sequência, logo acompanhando ali as esquadrias de alumínio, né? Então, assim, hoje, o preferidinho, assim, das construções é a esquadria de alumínio, né? Mas existem N formas de se fazer, né? O PVC também vem ganhando corpo no Brasil, né? As esquadrias de PVC vem ganhando corpo. Principalmente na região de litoral, né?
ela é mais, assim, digamos, sustentável, na minha opinião, né? No litoral, né? É uma linha que é muito usada na Europa pelo motivo dos intempéries, né? Porque é muito frio lá fora, né? Então ele acaba tendo essa vantagem. Mas nós temos ainda o temperado é muito forte. Por exemplo, você vai fazer um box de banheiro, a maior parte das pessoas usam vidro temperado ainda, né? Já existe. Na minha casa é vidro temperado. E justamente é o que eu falo. Você vai ver lá o box, tá aí 20 anos, tá lá. Exato. Aí o cara falou, estragou. Fala, quanto tempo você colocou? 20 anos. Falei, cara, se isso aí não estragar, nós vamos passar fome. Você falou aí, entrou nessa questão de box, né? Qual que são os mitos e verdades ali em relação a box? O que é melhor, acrílico ou vidro? Eu sei que você vai puxar a sardinha pro vidro porque você vende vidro, mas o porquê que é melhor? Vamos falar pela segurança, né? Vamos falar pela segurança. O box temperado, pela particularidade que ele tem de quando ele vem a quebrar, ele se romper em pequenos fragmentos, provavelmente vai te fazer menos machucados, vamos dizer. Você não vai ter uma lesão muito grave. Um box de acrílico, né, que na verdade a gente fala acrílico, né, ele é poliestileno faz muitos anos. As composições dos materiais mudaram muito. Então, assim, ele é um box de uma vida útil muito curta, né, e ele se torna um box muito perigoso. Imagina uma pessoa, independente da idade, tá? Independente da condição que for, cair dentro de um box de banheiro. O que vai acontecer com essa pessoa? Se ele cair num vidro, o que pode acontecer? O vidro arrebentar e fazer alguns pequenos furos nessa pessoa, tá? Ou não acontecer nada, ele bater no vidro, cair no chão e ali ficar. Porque o vidro temperado, como nós falamos anteriormente, ele é muito resistente a choque mecânico, tá? Se as pessoas entrarem, por exemplo, quem está nos assistindo tiver curiosidade depois entra lá, Blindex, tem até alguma coisa de Blindex, mas segurança. Tá? Alguns testes feitos nas feiras. Quem gosta de ficar vendo aqueles vídeos de coisa sendo quebrada, lá é o lugar. É uma coisa meio absurda o cara falar, isso é mentira. Mas eu tive em alguns, inclusive tem um que aparece lá, numa pessoa marretando. Eu estava nesse dia na feira, eu vi, e não sei como aguentou tanta burdoada do vidro. E aí, quando nós estamos falando do vidro temperado, box, e vamos comparar com acrílico. Você sofreu um desmaio, qualquer coisa... Caiu, bateu no box, caiu no chão, tá tudo certo, vai levantar e vamos embora. O acrílico, ele vai te rasgar inteiro, porque ele vira umas ferpas, né? Muito cortante, ponte aguda, dependendo com a gravidade muito maior, vou querer chegar assim num ponto tão grande, talvez chegar a óbito, mas é possível. Olha só. Então, se você que tem lá, tua avó, tua mãe... Na casa dela tem um box de acrílico, eu acho que eu não preciso falar mais nada, né? Procura o Fábio, pelo amor de Deus. Antes que qualquer coisa pior possa vir a acontecer. Fábio, e vidro fumê? Vidro fumê, ele é um vidro escuro mesmo, ou eu coloco a película nele e ele não dá para ver do outro lado? O vidro fumê, eu acho que esse é um dos maiores mitos que tem, sabe? Sempre existiu aquela conversa, né? O vidro fumê, eu aqui dentro eu enxergo, lá fora não enxerga. Né? Até hoje tem pessoas que às vezes nos procuram e falam, eu quero aquele vidro que enxerga só de um lado. Aí a gente explica pra pessoa, ela fala, olha, não existe, é luz, né? Então o vidro fumê, ele vai ficando mais escuro conforme a massa do vidro. A massa nada mais é do que espessura. Vidro fino, vai engrossando e vai ficando mais escuro. Vai engrossando e vai ficando mais escuro. Porém, quando você está dentro do seu imóvel e durante dia, lá fora tem muito mais luz. Automaticamente, a pessoa quando olha para dentro da sua casa, na sua janela, ela não vai enxergar nada, porque lá dentro tem menos luz. Quando entardece, anoitece, muda. Tu acende a luz da tua casa. Você não enxerga para fora e as pessoas te enxergam dentro de casa. Então, assim, o vidro fumê, essa brincadeira que enxerga de um lado e não enxerga do outro, de certa forma é verdade, mas é conforme onde tem mais luz, né? E não é sempre que a pessoa pensa que é de dentro para fora que vai enxergar. Interessante, interessante.
Então, se você quer um vidro que ninguém te enxergue lá dentro, daí você tem que vedar ele. Tem que pôr na cortina. Tem que pôr na cortina, primeiro. Esse vidro aí não vai dar certo. A tecnologia hoje tem alguns vidros que é colado uma película no vidro e você aperta um botão e ele fica opaco. Aham. Só que assim, do outro lado também não enxerga, ninguém enxerga. Ninguém vê nada. Entendeu? Ninguém vê nada. Ele vira uma parede. Vira uma parede. A partir do momento que você tem um ponto de visão, por mínimo que seja, se essa pessoa do outro lado, onde estiver, pegar o mesmo ponto que você está vendo, ela vai te enxergar. Uhum. Então, isso daí é uma coisa que não tem como fugir, tá? O que faz o vidro, às vezes, de um lado enxergar ou do outro não enxergar, é a luz que tem naquele ambiente. De um ambiente para o outro. Um ambiente para o outro. Que bacana. Isso é curioso. Eu sempre ouvi falar disso, mas eu não sabia direito como é que funcionava. Agora ficou... Temos uma do vidro fumê também, que é a questão que às vezes a pessoa acha que o vidro fumê te protege mais do sol, Uhum. tá? Essa tecnologia da proteção do sol, do calor, é aquilo que eu falei um pouco anteriormente, que seriam dos vidros refletivos. Uhum. Os vidros refletivos têm a particularidade de reter o raio UV. O vidro fumê não tem, pelo contrário, ele esquenta mais. Como você colocar uma camisa preta, sair no sol, você vai sentir que ela vai aquecer mais. Exatamente. Se você tiver um carro preto e quando ele está exposto ao sol, quando você entra no carro, você sente uma temperatura um pouco maior. Entendi. Olha só, gente, que curioso, né? Falando justamente dessa questão de temperatura, o choque, famoso choque térmico, né? Ele existe de fato? O vidro pode arrebentar, estourar por conta do choque térmico? Existe de fato. Digamos que você pega um vidro que está a uma temperatura, vamos falar, um vidro de um forno lá, a famosa televisão de cachorro que eles falam, né? E você pegar e jogar uma água nele, com certeza ele vai estourar. Você tirar uma travessa de um forno, um forno elétrico ou um micro-ondas, uma temperatura que ele chegou, sei lá, 100, 200, 300 graus, não sei exatamente que ponto que chega um forno desse. E você tirar ele num ambiente, por exemplo, que esteja climatizado e tiver um ambiente frio, ele pode, inclusive, quebrar também. Mas essa, eu acredito, sim, no vidro temperado, foi uma das boas desculpas que arrumaram para não contar a verdadeira história, que o vidro também sofre o estresse, as pancadas, aquilo tudo, porque realmente ele é muito resistente a choque mecânico. Tá? Nessas particularidades de diferença de temperatura muito grande, qualquer vidro vai se romper. Mas uma particularidade que, tipo, que lá fora deu um sol de 40 graus. Daí com o meu ar-condicionado. Meu ar-condicionado, não vou dizer que não seja impossível, mas é muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Isso aí interfere também em relação à espessura do vidro? Conforme a espessura, dependendo, ele precisa de mais caloria, né? Para realmente ele esquentar aquilo tanto. Aquilo que chegaria ao ponto de fazer um choque térmico. Eu acho assim muito difícil, sabe? Eu, particularmente, do pouco que eu também conheço, a gente aprende todo dia, sabe, Cristiano? Todo dia a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. Então, assim, eu não sou o dono do conhecimento, né? Nós estamos aí 24 anos, mas é 24 anos com aprendizado. 24 anos ainda eu vou nas fábricas, faço visita, nas feiras, vou na feira, sempre para mim tentar poder estar sempre atualizado, antenado nas mudanças. O aprendizado tem sido muito maior hoje, sabe? As condições hoje, por exemplo, que chega até nós é muito diferente do que... vou falar talvez dos meus colegas de profissões lá dos 1980. Hoje eu estou tendo a oportunidade de vir aqui no seu canal e tá podendo passar isso daí. E quantas pessoas que vão poder ouvir falar, poxa, é assim que funciona. Então, assim, isso daqui foi uma coisa fantástica que aconteceu. Hoje é uma realidade, né? E leva muita informação boa. Sem dúvida, sem dúvidas. No quesito informação, inclusive, tem muitas mulheres que ficam, meu Deus do céu, eu quero colocar vidro em casa, mas com o tempo, eu não sei o que acontece, que ele mancha. Ele fica lá com uma mancha, parece que é uma mancha de óleo. Aquilo ali não sai, aquilo ali é ruim. O outro episódio, eu tava falando com o Lelo, que é design de interiores, e ele sempre falava aquela questão, aquela casa que você vai viver o resto da vida dela? Não. Então tem que planejar. Quando você planeja uma casa, coloca um vidro e acontece esse tipo de situação, o que dá para fazer?
Pois é. Essas situações de manchas, todos acontecem, tá? Não existe um vidro falar, não, essa marca aqui não mancha. Existe, por exemplo, algumas qualidades no vidro, como traz, por exemplo, a própria Cebracê, como traz a Blindex, pela questão de matéria-prima. Existem algumas matérias-primas de uma qualidade melhor, aonde algumas manchas demoram mais a aparecer. Um exemplo clássico é box de banheiro, tá? Tem pessoas que estão lá tomando banho naquele box faz 10 anos e para eles tudo normal. Mas se a pessoa for olhar, ela vai ver uma manchinha, ela vai ver, aqui ficou branquicento, aqui tá essa gotilha. Então, tudo é devido realmente ao tempo. O box de banheiro tem a particularidade da gordura natural que nós temos do corpo, do creme de cabelo, que é muita química hoje, né? Hoje é muita química. Os produtos de limpeza, que é muita química. Então, tudo isso daí acaba agredindo o cristal. Entendi. Tá? E quando o cristal não tem realmente uma alta qualidade, ele vem aparecer essas manchas mais rápidas. Entendi. Existem pessoas que falam, não, só faz um polimento, que ele vai sumir, que tal. O que o polimento faz? O polimento dá um brilho, né? Automaticamente aquela parte que está mais fosca, que está mais gritante, você consegue dar aquela apagadinha nela e o vidro, deu brilho novamente. Ah, ficou novo. Ali 6 meses ele aparece. Tudo de novo. Tudo de novo. Então eu sempre falo, pessoal, 10 anos, já deu, né? Vamos trocar. Vamos trocar. Não precisa esperar ele quebrar, né, gente? Dá pra trocar. Tá, dura mais de 1000 anos. Beleza, mas você não vai ver 1000 anos. Vamos viver num lugar bonitinho, tem que ter um vidro novo. A atualidade, né, que nós vivemos hoje, na verdade, os produtos já não são mais feitos para ser tão duradouros, né, Cristiano? Eu que sou um pouquinho mais antigo, a gente vem de uma educação que tudo parecia uma geladeira durar pro resto da vida. Sim, verdade. Né? Hoje as coisas têm vida útil. Ela tem uma necessidade de trocar. E, vamos dizer assim, o ambiente que vivemos hoje, da forma que a nossa educação tá tudo fazendo para que realmente o consumismo fique maior. As pessoas consumam mais, as pessoas tenham necessidade, vontade em estar consumindo. Vamos fazer um comparativo simples com um celular. É verdade. Entendeu? É uma tecnologia que vem num avanço gigante, se você colocar aí E final desse 15, ano... 20 anos, sei lá. O final desse ano, que foi lançado no final do ano passado, já tá obsoleto. É obsoleto. Então, assim, a tecnologia está muito, muito rápida. E se realmente a pessoa for acompanhar ao pé da letra, vamos ter que fazer muita reforma, chamar o Lelo, chamar o pessoal aí para fazer muita coisa. Exatamente. Ô, Fábio, eu trabalhei muito tempo vendendo carro, né? Trabalhei em concessionárias aqui na cidade e a gente via do consumidor um conhecimento de veículo, uma paixão de veículo. Eu tenho clientes que é da área da construção civil e a gente vê quando as pessoas vão comprar também materiais de construção, hoje elas entendem um pouco mais do material propriamente dito, né? E vidro? O pessoal entende de vidro na hora de comprar, Fábio? Sabe a diferença de um, de outro? Sabe realmente valorizar o que é um vidro bom, o que é um vidro não tão bom? Eu acredito que, assim, igual eu falei para você, né? Culturalmente dizendo, a nossa educação não nos traz tanta informação. Hoje ela está aí, basta pesquisar. Mas não tem conhecimento. Muita gente não tem conhecimento. Muitos até colegas de profissão, às vezes, não têm, às vezes, o total conhecimento daquilo que vende. Em todo segmento, tá? Não estou falando só do meu, em todo segmento. O carro, vamos falar para o brasileiro, principalmente vamos falar o sexo masculino, né? Não na sua totalidade, porque tem muitas mulheres que entendem muito de mecânica, muito de carro, dirigir melhor do que homem. Isso daí hoje, isso aí, já virou. Isso aí, sei lá qual que era a questão, né? Mas as pessoas hoje têm uma oportunidade muito grande de pesquisar, né? Então, o conhecimento do carro já vinha lá de trás, culturalmente, né? Hoje, com o YouTube, com os canais de podcast, tudo direcionado a isso, a aquilo, ficou mais fácil da pessoa tirar as informações. O vidro, é possível fazer? É possível, desde que essa pessoa busque uma empresa idônea, busque
sabe, uma pessoa que não queira apenas faturar, não queira apenas... É que eu sempre falo, não adianta eu apenas efetivar essa venda. Eu preciso ter essa pessoa como meu cliente, eu preciso tornar essa pessoa próxima da minha empresa, eu preciso que essa pessoa me indique. E para que ela me indique, eu preciso entregar o melhor. Eu preciso entregar aquilo que ela realmente necessita. Tem que se sentir realmente satisfeito comprando meu produto. E muitas das vezes a pessoa está querendo comprar alguma coisa errada. Então a gente acaba, às vezes, dando uns pitacos, né? Muitos já vêm muito bem direcionado, né? Porque tem muitos profissionais, os arquitetos, os construtores, as próprias lojas de construções hoje, às vezes, orientam muito, né? Sim. Porém, muito ainda das pessoas buscam apenas o que está escrito lá no rodapézinho, o preço final. Às vezes ele nem lê o contexto e ele está fechando um negócio, tá? Isso daí é o que mais acontece, é o que a gente mais recebe, às vezes, algumas pessoas no dia a dia, né? A gente atende ali todo dia alguém que se acha, às vezes, que foi enganado. Mas, às vezes, ela não leu o que aquela pessoa vendeu para ela. Aí sabe? entra aquela velha frase ruim de se escutar, que o barato sai caro, né? Optei pelo preço de novo e mais uma vez pelo preço. Não priorizei a qualidade, nem o que a minha família vai estar usando, né? E às vezes isso pode custar muito caro lá na frente, né, Fábio? Eu sempre busquei e busco até hoje, né, o aprendizado e busco ter os melhores parceiros, busco ter o melhor produto e poder ter, assim, sabe, entregar com excelência. É fácil? Não é fácil. Cristiano, todo mundo sofre com alguma coisa. Qual que é o grande problema mundial? Mão de obra. Nós também temos. As pessoas que trabalham conosco, a gente sempre busca, numa boa conversa, explicar, porque eles também são donos de casa, eles Sim. também têm família, eles também sabem como é que é. Então, assim, sabe, o nosso papo dentro da nossa empresa é muito aberto. Fala, gente, você gostaria que você receberia dessa forma? Você tal, faria? Aí, não, eu... Pois é, então a gente tem que entregar o nosso melhor. A gente tem que fazer o nosso melhor. Porém, nem sempre nós estamos no nosso melhor dia. Mas esse nosso cliente, ele não pode pagar esse preço, né? Então a gente sempre procura numa conversa franca com os nossos meninos ali. São pessoas fantásticas. Tenho funcionário com 15, com 12 anos, com 10 anos. Então, assim, a gente é uma grande família, sabe? Uma hora fica bravo, chama atenção, tal, mas são, assim, meninos muito bons, assim, sabe? Parceiros, entendem, vão, faz o serviço. Às vezes, olha, volta lá, regula. Não, tudo bem, volta. Sabe? Isso é o padrão Itaipu Vidros. Que bacana. Porque eu falo, eu não sou melhor do que ninguém, Itaipu Vidros não é melhor do que ninguém. E eu quero poder prestar um bom serviço. Às vezes eu não consigo agradar aquele meu cliente a contento dele ficar tão feliz. Mas se ele me dá uma oportunidade de eu ir lá e corrigir aquilo para deixar ele feliz, eu volto, eu corrijo. E é assim que a gente faz, sabe? Eu acredito que a mesma dificuldade que eu tenho, todas as empresas, Sem dúvidas. passa por isso, sabe? E a gente sempre deixa isso muito bem claro para o cliente, né? Então, eu acho que é devido a isso que a gente tem tanto amigos clientes. A gente vê muito também a instalação de vidro em guarda-corpo, né? É uma prática normal, mas é o correto? Existe a forma correta de se fazer, né? Existem as NBRs, né? As normas técnicas que exigem alguns pontos fundamentais para que seja instalado o vidro. E qual o vidro? Tem todo um processo. Tem uma normativa, né? Dentro da construção civil, existe N normativas. E o vidro faz parte. O vidro de guarda-corpo, o vidro de escada e de cobertura eu acho que é o campeão dos problemas de coisas erradas que a gente vê na construção civil. Entendeu? A gente sabe que existe a norma, existe o órgão fiscalizador. Não é errado instalar, é errado a forma e o produto que foi instalado. Produto que foi instalado. Né? Existem os produtos corretos, né, para ser usado naquele ambiente, naquela altura, naquele formato de fixação. Então, assim, tem que procurar um profissional, tem que estar muito bem assistido para não correr o risco de fazer alguma coisa, ocasionar um acidente. E às vezes você está fazendo, não é que você está fazendo
por não ter o conhecimento, né? Porque às vezes você contratou lá a empresa e a empresa te entregou aquilo e para você tá tudo certo. Eu queria vidro no guarda-corpo. Tem vidro no guarda-corpo. Tá tudo Exato. certo. Tchau, obrigado. E aquilo nós falamos um pouquinho antes, do conhecimento da pessoa sobre aquilo. E às vezes é uma pessoa que não está tão bem assistida, ela não tem a informação correta, mas como ela contratou uma empresa, está construindo, a pessoa está fazendo aquilo, ela acha que está certo. Porque até Entendi. então, digamos, ela contratou um profissional. E às vezes esse profissional não está entregando a ela Entendi. realmente o que deveria estar Que entregando. bacana. Ou Isso quando aí. leva essa informação, pelo preço, ela opta por o produto errado. Entendeu? Entendi. E assim, a Itaipu Vidros, além dessa gama incrível aí de vidros que tem, também trabalha ali com esquadrias, com... Como que funciona essa parte aí? É desenvolvido por vocês mesmos? Como que é? Não, nós trabalhamos digamos assim, nós compramos o produto, digamos, da indústria, né? Nós fazemos uma transformação. Compramos em barras, recortamos, furamos, faz os canal de escoamento de água e montamos uma janela, montamos uma porta e entregamos na casa do nosso cliente, no condomínio, nos edifícios, né? Da forma conforme pede as normas, vamos dizer assim. Eu gosto de trabalhar muito em cima do que a indústria nos passa, né? Então, por exemplo, hoje nós temos um parceiro da indústria de alumínio, nós temos um parceiro do vidro, e eu sempre estou buscando com eles qual que é a melhor opção para esse tipo de dimensionamento de vão. O certo é você usar isso, mais aquele outro. Bacana. Então, a gente sempre leva para os nossos construtores, para os nossos clientes, o que a gente vai aprendendo, vai repassando para eles dentro de uma forma segura, né? A gente sempre, às vezes, acaba impactando em preço, sabe, Cristiano? Porque o melhor sempre custa mais caro. Sem dúvidas. Tá? O melhor sempre dúvidas. custa mais caro. Mas a pessoa que faz o melhor, dificilmente ela vai ter problema, ela vai ter retrabalho, ela vai estragar com X meses. É aquela velha máxima, né? E aí, o que tu quer? Você quer qualidade ou você quer preço? Né? É aí que entra também aqueles cuidados na hora de você comprar aquela casa pronta, né? Beleza. Você quer qualidade ou preço da casa? Né? Ela foi feita com quais materiais? Será que o vidro ali é de qualidade? Será que ele vai te dar a segurança que a tua família precisa, que você quer? Né? Às vezes é o sonho da vida da pessoa, né? A gente no dia a dia, Cristiano, a gente olha muito isso, sabe? Às vezes eu até comento com a minha esposa, falo, nossa, que dó. Chega às vezes numa obra e você vê, independente da condição financeira, independente de onde é a obra, o dinheiro dessa pessoa com certeza foi suado para ela ganhar. Se é bastante dinheiro ou pouco dinheiro, aí isso é muito relativo, né? Porque para aquela pessoa, aquele pouco dinheiro é tudo que ela tem. Então a gente sempre brinca, né? Fala, mas o carro tem um carro velho, vamos supor, né? O cara é tudo que ele tem. Exatamente. Aquilo é o máximo dele. Então, assim, a gente tem que respeitar muito isso, né? E eu fico muito triste quando eu chego em algumas obras e eu vejo, às vezes, algumas condições que alguns clientes estão passando. E é diariamente. É diariamente. Claro que também fico feliz demais. Hoje mesmo recebi uma ligação de um cliente que foi indicado por um construtor. Fiquei super feliz quando ele falou do construtor que me indicou que estava fazendo para ele, porque é um cara sensacional, um cara que trabalha assim, eu só escuto elogios, sabe? Então, assim, você fica feliz, fala, pô, bacana, pegou um cara bom, você vai ter uma obra boa, que é o que a gente, sabe, busca em conjunto de todo mundo que está na obra, porque eu não estou sozinho, né? Tá eu, tá o encanador, tá o eletricista, tá o pedreiro, tá o pintor, tá o azulejista, o gesseiro. Cara, nós estamos numa tropa de gente. Aí um cara fazendo a piscina, um cara fazendo a cobertura, um fazendo a parte metálica. Tá todo mundo junto. Então eu falo, quando a gente consegue realmente unir as forças e todo mundo trabalhar pelo mesmo propósito, pô, que bacana. Esse cara realmente vai ter uma casa super legal. Muito bacana, Fábio. Fábio, quem quer saber mais sobre a Itaipu Vidros, qual que é as redes sociais? Como que acha vocês? Nós estamos no Instagram, né? Itaipu Vidros Foz. Nós temos também lá, quem precisar de alguma coisa, no nosso WhatsApp, que é o 45 99993 6915. Então, precisa tirar alguma dúvida, precisa de um orçamento,
nos procure. Quer aprender mais de vidro, né? Quer entender mais de vidro. Nós estamos aprendendo. Conforme a gente vai aprendendo Mas, a gente assim, vai repassando. Eu acho que às vezes a pessoa ela tem um projeto, ó. Daqui 2 anos, daqui 1 ano, eu vou comprar minha casa, eu vou construir minha casa, Fábio. Eu preciso entender de vidros, eu quero aprender um pouquinho mais com vocês. O que vocês sabem, provavelmente já dá para passar também. Eu tive uma oportunidade, Cristiano, que eu gostaria de deixar aqui. Eu tive um empresário da cidade que me procurou há alguns anos, onde ele me chamou e ele me pediu uma consultoria. Olha aí. Lembrei o nome, eu sempre me esqueço, mas ele queria uma consultoria. E na hora eu fiquei, quê? Como assim, né? Ele falou assim, cara, eu quero construir um prédio. Estou construindo, eu quero uma consultoria. Eu falei, olha, veja bem. Fiquei um pouco assustado com aquilo, sabe? Mas tive a oportunidade, conversamos bastante, tive a oportunidade de dar os meus pitacos, de dar algumas sugestões e fazer o meu primeiro vertical. Né? Esse primeiro vertical já foi entregue, já deve ter uns 3 anos aproximadamente. É uma obra de aproximadamente uns 14 mil metros quadrados, entendeu? E aprendi muito, sabe? Então, assim, eu tenho realmente muito a agradecer a todo o time que passou por esse edifício que nós fizemos, entregamos. Foi um aprendizado muito grande. Acabei de entregar outro agora em dezembro, de 22 mil metros quadrados. Que legal. É a maior obra vertical de Foz do Iguaçu. Que legal. Né? Já estou executando um outro de aproximadamente 15, 16 mil metros quadrados. E estamos finalizando, se Deus quiser, agora até meio do ano estamos finalizando mais esse empreendimento aí, grande empreendimento, para iniciar o próximo que já está no gatilho e vai vir novidade, tá para vir aí o maior prédio de Foz do Iguaçu. Então Foz do Iguaçu está para receber logo mais aí um prédio assim de uma qualidade absurda e eu tô tendo a oportunidade de fazer parte disso, sabe? Que legal. Eu realmente agradeço as pessoas que passaram até hoje na minha vida, que sempre foram ou boas ou ruins, me deu um entendimento, eu pude tirar um proveito de tudo isso. O aprendizado é constante, é diário, né? Não vai acabar. E isso daí que eu acho que vale muito a pena, sabe? A troca de experiência, as amizades feitas, os conhecimentos que a gente ganha no dia a dia, na conversa, nesse bate-papo que estamos tendo aqui. Os nossos colegas que estão do outro lado da tela estão nos ouvindo, estão nos assistindo. E eu acho que isso daí que é o grande negócio da vida. É a grande gasolina para que isso realmente funcione. Você trouxe aí uma parte de conquistas e aprendizado e eu consigo olhar a vida por uma ótica também bem bacana, que quando a gente erra na vida, porque a gente não só acerta, né, Fábio? Com certeza. Se você trocar a palavra erro por aprendizado, eu acho que você vai deixar de errar bastante. Você vai aprender tanto ao ponto de poder transbordar isso na vida de outras pessoas. Eu acho que essa é a evolução, né? Essa é a evolução, né? E quando você traz essa questão de aprendi, evoluir, é muito genuíno da tua parte. A gente vê que existe uma gratidão, inclusive pelas coisas que você errou, talvez lá no passado, que aprendeu com elas, né? E hoje talvez você fale, olha, vai por esse caminho aqui que eu acho que vai dar melhor. Como eu falei desde o início ali, Cristiano, eu sou muito grato, muitas pessoas passaram na minha vida, tá? Vim de família realmente humilde, pobre. Minha maior heroína é minha mãe, que é uma pessoa fantástica, tá conosco, graças a Deus, até hoje, entendeu? Que bacana. Tipo, uma gigante, uma mulher que fez papel de mulher, de homem, de tudo na minha vida. Ela é a minha grande heroína. E hoje não posso deixar de falar, já sou casada há 18, 19 anos aproximadamente. Tenho uma grande parceira, uma mulher fantástica do meu lado, que me deu 2 filhas maravilhosas, que, cara, mudou minha vida. Mudou minha vida, eu sou uma outra pessoa e venho tentando melhorar no dia a dia, venho tentando me educar a cada dia para mim ser um pai melhor, ser um marido melhor, ser um patrão melhor, ser um ser humano melhor, um filho melhor. E
cara, nós estamos de passagem. Que legal. E um dia nós vamos partir daqui. Então vamos deixar boas lembranças. Show de bola, hein, Fábio? Ó, parabéns pela história, parabéns aí pela mensagem que você deixou para nós de empreendedorismo, de família, né? Eu acho que o empresário, ele realmente precisa disso também, né? Acredito. Agradeço aí a tua presença, a tua disponibilidade de tempo de vir aqui no Givers Cast, bater um papo com a gente conhecer também o outro lado, né, da Itaipu Vidros. A gente conhece a empresa e agora a gente fica ainda mais feliz que está conquistando grandes marcos, deixando um legado, deixando um nome aí na cidade, em grandes estruturas, em grandes prédios, né? Graças a Deus. E que vocês possam prosperar cada dia mais, Fábio. Que Deus abençoe muito vocês. Amém a nós todos. E que a gente possa trazer aqui ainda algumas histórias bacanas, né? Lá da Itaipu Vidro para a gente compartilhar com as pessoas. Fiquei um pouco meio perdido, não conhecemos bem a dinâmica, mas falamos a verdade. Falamos de tudo. Fábio, mais uma vez, muito obrigado, viu? Que agradeço. E você que nos acompanha aqui, já curtiu esse vídeo? Já se inscreveu no nosso canal? Já compartilhou com o maior número de pessoas que você conhece? Eu queria que você deixasse aqui no comentário o que você mais gostou desse episódio. Foi bacana? Foi legal? Quer saber mais sobre a Itaipu Vidros? Fala com o pessoal, vai ter aqui embaixo também o contato, o @ deles do Instagram. Realmente foi muito bacana esse bate-papo de hoje. Eu queria deixar aqui um enorme agradecimento a você que ficou até o final desse vídeo. E eu espero você até o próximo episódio. Forte abraço, até lá. Valeu, Fábio! Um abraço.